Olá, meus irmãos, que a graça de Deus continue abençoando cada um dos nossos corações nesta hora tardia da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nós estamos fazendo nossos últimos esforços, fazendo o trabalho para esta era final, nesse entardecer da Igreja, a Igreja Universal ao redor do mundo, debaixo da inspiração de Nosso Senhor Jesus Cristo, terminando a obra que Ele deixou para esse tempo presente, de acordo com a Bíblia. Nós sabemos que a era de Laodiceia, quando ela se organizou, ela morreu. Então a igreja, a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, não está mais na era pentecostal. A era pentecostal está organizada e ela morreu e ela é chamada na Bíblia de Laodiceia. Mas quando Jesus Cristo se apresenta à era de Laodiceia, veja, o mensageiro sempre vem quando a era está organizada e morta. Então ele se apresenta para esta era final como o princípio da nova criação de Deus. A nova criação feita pelo poder da palavra falada. A nova criação nos quais Romanos 7 está aplicado quando o velho marido morreu e a verdadeira igreja pode agora casar com a palavra. A palavra é Jesus Cristo. Então, quando ele se apresenta como o princípio da nova criação, ele vem para levantar uma super raça, uma super igreja, pelo poder da palavra falada. Então veja, há um milagre nesta era presente. Veja, depois que os misteriosos trovões são abertos, depois que o nosso parente redentor toma o livro da redenção em sua mão, um grande mistério que estava escondido na parte de trás da mente de Deus é revelado à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, é o grande plano da redenção. Veja, quando Jesus Cristo se apresenta em Apocalipse capítulo 5, veja, ele vem lá da eternidade e se apresenta como um parente, ele vem com suas vestes salpicadas de sangue e ele vem para reclamar os seus direitos de redenção. Veja, ele derramou seu sangue no Calvário e por 2000 anos ele ficou intercedendo. Então ele vem para reclamar os seus direitos. Veja, e esse livro, esse título de redenção, contém os nomes de cada um dos eleitos das 7 eras da igreja. E ele vem para reclamar a sua possessão. Veja que grande privilégio é esse. Toda obra redentora é uma obra do Espírito Santo, pela igreja, para a igreja e através da igreja. Veja, ele é sobre todos Pai, por todos Jesus morrendo no Calvário e em todos o Espírito Santo. E é ele quem reclama os eleitos. Veja, e ele chama os seus eleitos para estarem ao seu lado nesse tempo do fim, os eleitos, redimidos, os seus súditos, para se colocarem ao lado dele, ao lado da palavra, nesse tempo do fim. Então ele reclama esses redimidos. Veja, por isso a Bíblia fala, aqueles que ele elegeu, também os predestinou. Aos que predestinou, também ele chamou. E aos que chamou, ele justificou. E os que ele justificou, ele glorificou. Por isso não é o homem que busca Deus, é Deus quem busca o homem. Toda obra de redenção é feita por Jesus Cristo a favor do seu povo. Veja, todos nós que estamos vivos hoje, nesta era presente, nem estávamos aqui quando ele subiu ao Calvário para derramar seu sangue inocente por cada um de nós. Nós não estávamos com ele durante esses 2000 anos, atrás do véu, intercedendo junto ao altar de misericórdia por cada nome que estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós não estávamos com ele, Apocalipse 5, quando foi feita a aclamação para que se apresentasse alguém digno para recuperar o título de propriedade que Adão tinha perdido.
Veja, ele fez isso tudo por cada um de nós. Por isso Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. E ele também disse que a verdadeira igreja seria edificada sobre a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é. Então, quando ele se apresenta perante os anciãos em Apocalipse capítulo 5, ele se apresenta para reclamar cada um de nós. Veja, e se hoje você está na palavra, se hoje você tem um novo nascimento, se hoje você tem o batismo com o Espírito Santo, tudo isso é uma obra redentora, é uma obra de Jesus Cristo, feita por cada um de nós. Por isso esse grande mistério era um segredo na parte de trás da mente de Deus. Nós temos uma escritura muito importante no Salmo 103, a partir do versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de teus benefícios, ou de seus benefícios. Veja, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Por isso, no final da era de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, no capítulo 4 propriamente, há uma santa convocação, há uma voz de trombeta e uma convocação para um povo que ressuscitou de entre o denominacionalismo. Veja, o sistema organizado. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos vivificou, disse o apóstolo São Paulo. Então essa santa convocação, uma voz de trombeta, veja, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então houve uma santa convocação. Depois que Laodiceia estava mergulhada no pecado, na incredulidade, Laodiceia colocou o Filho do Homem para fora, Laodiceia morreu. Veja, e há uma santa convocação, chamando a igreja agora, não para formar uma nova denominação, chamando ela a era da noiva, que é chamado de o 8º dia. Uma santa convocação para um povo eleito que ouviu a voz de Deus, que ouviu o som da trombeta, e a trombeta não deu um som incerto, ela deu um som certo. Então, no livro de Levíticos, capítulo 23, verso 36, nós temos essa santa convocação que foi chamada pelo profeta de 8º dia, a entrada à eternidade. E um grande mistério nos é revelado, que o eleito nunca foi salvo. O eleito sempre foi salvo. O eleito sempre esteve na eternidade. Então ele está voltando para o lugar de onde ele veio. Esse é um grande segredo dentro do mistério dos 7 selos, que o mundo religioso, o espírito religioso, o espírito denominacional não aceita. Mas o segredo foi agora revelado, nesse tempo do fim, pela mensagem do 7º anjo, que há um povo escolhido, que há um povo predestinado, que há um povo dentro dos quais Deus opera o querer e o realizar. Há um povo que ele é propriedade do Deus Altíssimo e Deus os tem reclamado. Veja, eles foram conquistados, ou melhor, eles foram comprados no Calvário. O sangue foi derramado. Jesus intercedeu por cada um deles e agora ele aparece em cena para reclamar a sua possessão. Por isso você ouve a voz de Deus. Por isso você ouviu a voz da trombeta. Por isso você ouviu a santa convocação. Veja, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. 2 pontos. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Por isso o profeta pregou uma tremenda mensagem chamada O Futuro Lar, para falar sobre esta nova criação, sobre esse 8º dia,
para este povo eleito, que sempre esteve em Deus. Veja, nós não cremos na pré-existência da alma. Isso é uma doutrina mórmon. Mas nós estávamos em Deus em forma de semente. Você sempre existiu dentro dele. Então, veja parágrafo 193 a seguir. 7 dias, que é, então, falando das 7 eras da igreja, Laodiceia, a 7ª, o qual passa, o tenho dito, mudará para outra. Então ele disse que quando Jesus Cristo retornasse em forma de palavra, Apocalipse capítulo 19, ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, só ele mesmo. E o nome pelo qual se chama é a palavra. Teria que haver algo para mudar a igreja. Então veja agora, uma santa convocação, a nova criação, para mudar você. Veja, tirar a velha natureza. O primeiro marido tem que morrer. Então Deus está aplicando agora em nossos corações, no altar de bronze. Veja, trazendo morto o velho homem do pecado, a velha natureza. Veja, tirando agora o fermento nesse 8º dia, nessa santa convocação. Esse fermento aqui, nesse momento, representa a sua velha natureza. Veja, durante 7 eras, veja, toda a igreja conviveu com essa velha natureza. Esse pão fermentado, esse pão levedado pela velha natureza. Mas aqui, nesse 8º dia, há uma promessa para esses que atravessaram, para esses que entraram na eternidade, nesse 8º dia, nessa santa convocação, aonde esse velho marido morreu, o mundo morreu. Veja, e a nova natureza, a do Cordeiro, aquela da estatura de um varão perfeito, é injetada em você pelo poder do Espírito Santo. Isso é um segredo. Isso é um mistério. Atravessar de Romanos 7 para Romanos 8 é um mistério para um povo eleito. Então vejam, 8 dias tem a ver com a nova criação. Jesus se apresenta como o princípio da nova criação. Deus está trazendo uma igreja pela palavra, redimida. Sim, vejam, não a velha criação, 8 dias é nova criação, porque foi no 8º dia que nosso Senhor Jesus se levantou dos mortos. Aí está outra convocação, a santidade. Não considerando os sábados em tudo, veja, a festa dos tabernáculos, a festa disso, a festa de Pentecostes. No 8º dia, Jesus se levantou dos mortos para nossa justificação. Depois do 7º sábado, ou 7 dias, ou 7 eras da igreja, Jesus se levantou dos mortos. 8º dia, o qual é uma santa convocação, o qual é o primeiro dia. Veja, você de fato passou ao longo do tempo e caiu na eternidade novamente. Não guardando dias e guardando sábados e luas novas e coisas como essas, mas tem passado, mudou de forma. Não aniquilado, mas passou da morte à vida eterna. O que a Bíblia nos ensina, passou de uma para a outra. Os sábados passaram, Jesus se levantou no 8º dia. Aquele foi um dia solene, santo, e não era um dia, porque um dia, um tempo, tinha acabado. Passou a eternidade, voltamos direto ao primeiro dia de novo. É algo muito tremendo. Agora veja parágrafo 198. Aí está a sua santa convocação. Não tem nada a ver com a coisa literal. Está além daquilo. Está no reino de Deus, com a vida eterna, com os predestinados que nunca começaram. Isso nunca começou dia algum. Você não foi salvo dia algum. Você sempre foi salvo. Jesus só vem para redimir isso. Porém, você estava salvo desde o princípio, porque você tinha vida eterna para começar. Estamos usando um exemplo. 199. Uma truta não pode ser um peixe-agulha ou uma larva de sapo. Pode que ele esteja na mesma água com ela, porém, desde o princípio, ela era uma truta. A rede unicamente lhe apanhou, porém, desde o princípio, ele era isso. Aí está. Agora, nós estamos fora das dispensações, estamos na Escritura mesmo. Depois de 50 dias, isto vem. Veja, verso 201. Você não vem por leis e rituais e ordens, você vem por predestinação. Aí está a genuína santa convocação. E nós estamos finalizando a 7ª era da igreja. A era da igreja, era pentecostal. Vê você? Estamos entrando a santa convocação,
estamos nessa eternidade real e genuína, onde a igreja é chamada, não para alguma estação, não para alguma denominação, mas para a eternidade, com seu Rei eterno. Não temos de todo, não há tal coisa como dias e coisas de tempo. Você passou a eternidade de onde viestes. Para começar, estivestes ali. Se você tem vida eterna, há somente uma forma, essa é Deus. E você é um atributo expresso. Se você não é, de todos os modos, você não vai estar ali. Mas Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se meu Pai não o trouxer. Vem, o que passa, todas essas velhas coisas, porém, essas coisas não passam. Assim sendo, fala da eternidade. Irmão, espero que tenha ajudado. Se gostou, compartilhe com alguém. Vamos trabalhar juntos. O tempo está acabando. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.